Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje faz uma análise da conjuntura política latino-americana em meio a três processos eleitorais, né? Um cujo resultado, apesar de ter alcançado já 98% das urnas ou mais, promete emoções, fortes emoções até o fim nas próximas semanas, né, à medida que vão chegando. Eu estou falando aqui das eleições no Peru, né, que opõe a candidata Fujimori, filha do ditador Fujimori, e Sanches, candidato da esquerda. Né? Então, uma eleição que promete, à medida que vão chegando os votos do exterior, votos mais da área rural, prometem qualquer virada, mas vai ser uma virada de pouquíssimos votos, o que é muito complicado num país marcado já por uma forte instabilidade política. O segundo processo eleitoral, o da Colômbia, que no próximo dia 21 de junho colocará frente a frente um candidato tipicamente da extrema-direita, Abelardo de la Espriella, contra o candidato governista de Petro, Ivan Cepeda, cujas pesquisas vêm apontando uma diferença a favor do candidato da extrema-direita de alguma coisa em torno de 6 a 8 pontos. Né? E o terceiro processo eleitoral é aquele que vai acontecer em outubro, no Brasil, que vai opor o candidato do Partido dos Trabalhadores, o atual presidente Lula, contra o filho, o filho 01 de Jair Messias Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Para fazer essa análise da conjuntura política latino-americana, eu trouxe três convidados, o Trilhas trouxe três convidados, já estiveram presentes aqui em outras oportunidades no Trilhas da Democracia. Pablo Reimes, do Partido Comunista do Chile. Seja muito bem-vindo, Pablo. É um prazer recebê-lo mais uma vez no Trilhas da Democracia. O camarada Daniel Dalmau, do Partido Comunista do Uruguai. Seja bem-vindo, Daniel, mais uma vez. É um prazer revê-lo aqui. Daniel, que foi fundamental para a organização da série que o Trilhas teve sobre a conferência acontecida em Porto Alegre, a Conferência pela Soberania dos Povos e contra o fascismo. Seja bem-vindo, Daniel, é um prazer recebê-lo aqui. Un gusto muy grande estar participando nuevamente en este espacio. Un saludo a los que estamos participando y a todos los que estén viendo el programa. E Israel Dutra, também já figurinha da Copa, já presente aqui em outras oportunidades no Dias da Democracia, que é da Executiva Nacional do PSOL brasileiro. Tudo bem, Israel? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Marco. Sempre uma tribuna muito avançada dos grandes debates estratégicos da sociedade brasileira, da América Latina. É um prazer também, além de estar com a referência que você é, com o Pablo, talvez um dos maiores partidos comunistas da história, e o Daniel também, do Partido Comunista do Uruguai, que também tem uma larga trajetória e estão vívidos aí no cenário contemporâneo e são aliados de primeira ordem do PSOL na luta anti-imperialista e contra a extrema-direita. Muito bem. Camaradas, na semana passada, o Trilhas da Democracia recebeu o sociólogo, jurista Boaventura de Souza Santos, que afirmou, né, no decorrer do programa, inclusive logo em seguida ele publicou um artigo em que ele defende a tese de que os golpes brandos da época do lawfare, não muito distantes assim, teriam chegado ao fim na América Latina e tendo retornado com força com o governo Donald Trump, o período dos golpes fortes, violentos, né, tradicionais na história do intervencionismo, do imperialismo estadunidense no continente
latino-americano. Eu gostaria de ouvi-los, nessa primeira parte do programa, sobre essa afirmação do professor Boaventura. Ficaram para trás os golpes brandos, retornamos à época dos golpes violentos, das operações militares, como aquela que aconteceu no sequestro do presidente Maduro na Venezuela e da sua esposa, da caracterização agora do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, ou seja, essa expansão de grupos, né, que ora são grupos realmente criminosos, outros são grupos, movimentos sociais, sendo caracterizados pelo governo estadunidense como organizações terroristas, o que abre espaço, um gigantesco espaço para operações militares que podem ocorrer a qualquer momento. Podemos começar com o Pablo? Por favor, Pablo. Bom, primeiro aproveito para dar uma saudação em nome do Partido Comunista do Chile, que celebra 114 anos, a saudação combativa, revolucionária, dos chilenos e comunistas que aqui tenho a honra de representar. Bom, vamos lá. Primeiro, fazer uma análise de uma perspectiva histórico-sociológica. Isso nos leva a uma palavra, imperialismo. Então, quando falamos de imperialismo, e se Lenin dizia que era a face superior do capitalismo, acho que Rosa Luxemburgo faz um acerto, porque ela define o conceito de imperialismo como o retorno à face de acumulação primitiva de capital. O que se fazia naquele tempo? Bom, se roubava, se pilhava, se sequestrava, se extorquia, se matava institucionalmente. E esse exercício nós vemos por parte dos Estados Unidos muito antes do Plano Condor, por exemplo, antes dos projetos golpistas dos anos 60, onde existia, e Trump quebrou essa velha piada de que só não tinha golpe nos Estados Unidos porque não tinha embaixada americana, né? Pois bem, os casos chegaram ao ponto dos anos 80 com situações pintorescas. Eles fizeram ensaios burlescos. Caso de Granada, por exemplo, onde invadiram, em plena Guerra Fria, uma ilha, acusando de ser um espaço para a construção de uma base cubano-soviética, quando era uma universidade e um aeroporto. Depois nós vimos o Lofer, que começa com Celaya, passa por Lugo, no Paraguai, Cristina, na Argentina, Dilma, Lula, no Brasil, e Daniel Jadwe, no Chile, militante do nosso partido. A lógica que Trump, com seu MAGA, tenta aplicar de alguma maneira, passa por a lógica da imposição do porrete, né? da violência e da brutalidade. A diplomacia deixa de ser um elemento fundamental dentro do cenário da discussão. Então, o que ele espera com isso? Talvez que nem um tribuno romano desfilar com seus louros da vitória pelas ruas dos Estados Unidos ou pelas urnas norte-americanas e, com isso, a receber aquilo que outrora era a grande marca do governo americano, a vitória dentro daquilo que eles chamavam de Guerra Fria. Muito bem. Mas ele tem alguns elementos complexos. Primeiro, há um novo cenário. Nesse cenário multipolar, nós vemos uma China jogando parada, nós vemos uma tentativa de invasão e uma guerra constituída para repetir erros já estabelecidos. É o de Belo 18 Brumário. Eles repetem tanto pela tragédia quanto pela farsa. Eles foram expulsos vergonhosamente do Afeganistão pelo Talibã. Eles foram derrotados, porque foi a vitória de Pirro, lá no Iraque. Ganham no primeiro momento, mas depois não sabem o que fazer com a destruição de um país em curso, assim como Síria e outros países básicos. Criam e fortalecem a figura nefasta do Netanyahu e não tem como controlar a sua criatura. Por outro lado, eles têm a necessidade de estabelecer e recriar essa mística do quintal. Esse velho quintal que seria a América. Apostam com tudo nisso. Eles, por exemplo, têm agora a possibilidade de invadir Cuba. E não duvido, no meio da loucura e do delírio, que eles entrem.
O problema de Cuba é que não é entrar, o problema é sair com uma vitória, com algo, né? Por outro lado, o governo Trump chega à Venezuela, sequestra o presidente da República, mas não tem quadros para colocar e gerar uma transição. Tem que colocar uma chavista no governo para administrar esse processo. Portanto, o que nós percebemos dentro desse processo todo? Nós vemos um espasmo por parte do Império, a necessidade brutal, e aí o Aventura tem toda a razão, porque nossa perspectiva não está mais Estados Unidos nas condições, nem tanto dos desejos, nas condições de exercer uma liderança que não seja através da força. O problema é que do outro lado tem povos em resistência e tem organização. As vitórias são vitórias complexas. Não dá para exportar o fenômeno Bukele, por mais que seja o coelho de uma maratona, onde que sai na frente, mas depois como sustenta isso? Como se sustenta um projeto de Bukele no Chile? Como se sustenta isso no Uruguai, onde tem uma oposição de uma estrutura constituída e convidar um movimento que a luta aberta? Eu não sei, eu acho que há um grau, há uma desconexão entre idealização e materialização do processo. Então, vou tentar fechar aqui dizendo o seguinte: as soluções, por incrível que pareça, vão nos levando ao Brasil. Porque aqui no Brasil temos uma burguesia que levanta a bandeira dos Estados Unidos. Aqui nós temos uma burguesia que incorporou American Way durante décadas e, de alguma maneira, se sente solidário ao ponto de prestar apoio na condição que tem o filho do Bolsonaro. Então, essa é uma coisa que tem que ser vista. Sobre a questão dos centros, os centros moderados, isso é uma coisa que eu vou desenvolver durante as minhas falas aqui mais à frente, mas eu acredito que os centros moderados estão caminhando para as ruínas. Hoje há polos opositores que se estão confrontando e a América Latina, cada vez que surge uma eleição, veremos essas contradições. Não sempre esses grupos são ideológicos, e esse é um território em disputa. Paro por aqui para não me estender mais e ser deselegante com meus companheiros. Pablo, você falou da burguesia brasileira, uma burguesia que assina, elabora um anteprojeto, né, apoia um anteprojeto contra o fim da escala 6x1, um anteprojeto vergonhoso chamado trabalho flexível, não é, Israel? As principais organizações patronais assinaram esse documento que simplesmente procura inviabilizar, se contrapor a esse avanço civilizacional, não há outro termo para caracterizar, o fim da escala 6x1 e a introdução da jornada de 40 horas de trabalho no Brasil. Isso eu vou pedir para o Israel depois incluir na sua fala, mas eu passo a palavra agora para o camarada Daniel. Daniel, chegaram ao fim os golpes mascarados sob a máscara da justiça, da lei, né, dos instrumentos legais para deposição, para os golpes contra governantes do espectro da esquerda, e agora a saída é a força. Bueno, nuevamente saludar esta instancia, saludar de parte del Partido Comunista de Uruguay y en buena medida que también lo podemos hacer del Frente Amplio. Nuestro partido, como decía Arismendi, y siempre lo reafirmamos, somos conscientes de ser un modesto partido de un pequeño país, pero con un convencimiento de su condición de internacionalista y de antiimperialista, y de sentirnos solidarios con las luchas de los pueblos de todo el mundo, como nos enseñó el Che también, ¿no? Eso de ser capaces de sentir lo que le pasa a cada uno en cualquier parte del mundo. En ese marco,
nos parece que sí, que es interesante enfocarlo de esta manera, pero que también queda claro que el poder económico y el imperialismo no pone, o sea, no se permite o no deja de lado usar cualquier herramienta que le sea útil para ejercer el poder en cada momento. En algunos momentos fueron el apoyo a las distintas dictaduras eh, fascistas en Latinoamérica, en otro momento invasiones, pero en este momento parece ser que ya lo que es más expresivo es la intervención directa del imperialismo norteamericano en distintos países latinoamericanos. Ya no Deu uma congelada. Daniel, vejamos se alguma coisa la momentânea. intervención directa, ¿no? Volvimos. Sí. Sim, sim, Si no va la Daniel. intervención directa, como vimos en Venezuela, como está la amenaza constante en Cuba, y a su vez esta emergencia de las extremas derechas en buena parte de nuestra América, y que esa parece ser una herramienta a la cual están recurriendo, ¿no? Eh, entonces, sí es cierto que parece que en el momento ya no le es funcional el ejercer el poder suave o los golpes blandos, sino que ya es una mano dura, directa, y también el respaldarse en estos surgimientos de expresiones de extrema derecha, ¿no? Que lamentablemente se están eh, prodigando por todo nuestro continente. A su vez tenemos esa extrema derecha que no duda en tener eh, propuestas o tratar de implantar en cada uno de los lugares eh, proyectos y programas que realmente van sin duda en contra de las amplísimas capas populares y que no dudan en verse reflejado o todos recurrir a que consideran se ve su líder o la imagen que ellos quieren representar como Trump. No dudan los Milei, los Bolsonaro, ahora de la Espriela, Kass, supongo que bueno, que también, en reflejarse, intentar reflejar esa imagen y ser semejante a Donald Trump. Eh, a nosotros nos parece que desde el campo popular urge realmente la unidad en cada uno de los lugares en cada uno de los países, pero también parado en esa unidad del campo popular de cada uno de nuestros países, apuntar a la unidad eh, latinoamericana, a la unidad de los pueblos, porque el enemigo es muy fuerte y estamos viviendo realmente momentos muy difíciles para el campo popular. Lo que están sufriendo son los pueblos, ¿no? Como ejemplo, ese experimento terrible que se está haciendo en Argentina, como en la figura visible de Milei, pero realmente podemos visualizar que hay el poder que está detrás, que en este momento le es funcional lo que hace Milei, pero cuando deje de servirle van a recurrir a otro. O sea, ya deben estar buscando otra figura que pueda en algún momento, cuando caiga Milei, seguir llevando adelante esto que nosotros no dudamos en caracterizar como un experimento político y social cruel, ¿no? Porque lo que muchos expresaban, pero no se animaban a hacerlo, lo está haciendo. Y bueno, y vemos también lo que significan Bolsonaro, lo que significa de la Espriela, que a nosotros nos parece que desde el campo popular tendríamos que hacer los esfuerzos para que queden muy claramente identificados ante las masas como traidores de la patria, porque no nos parece otra, porque ponen por delante los intereses del imperio antes de sus propios pueblos. Eso que nos parece tan sencillo de denunciar, no parece que logremos hacerlo evidente, pero bueno, el campo popular latinoamericano tiene batallas muy importantes, electorales. Esperemos que se vayan
decantando por el lado de los pueblos, que termine en Perú realmente confirmándose la victoria a la izquierda, aunque vamos a estar con esa angustia. O sea, estamos viviendo un momento de esperanza y de angustia, ¿no? Respecto a lo que está pasando en Perú, porque, y de ansiedad, porque sabemos que va a demorar algunas semanas en poder saberse, pero ojalá que se pueda decantar en el triunfo de la izquierda, porque lo otro, lo del fujimorismo, es conocido, ¿no? No es solo un apellido que se repite, sino que es una herencia política sin duda muy fuerte y que Keiko expresa lo mismo, ¿no? Que expresaba el Fujimori viejo. O sea, es la corrupción, es el neoliberalismo, es la violencia, es el apostar a un país con un 70% de informalidad, el país de la macroeconómica, la macroeconomía muy estable, pero los pueblos sufriendo muchísimo, ¿no? Entonces, esperemos que sí, que se decante en favor de la izquierda, después se verá cuáles son realmente las posibilidades de gobernar, porque la inestabilidad que está mostrando en los últimos tiempos política, Perú es tan compleja, ¿no? Pero esperemos que sí. Lo mismo lo de Colombia, nos parece que sería fundamental que se pueda confirmar el triunfo de Iván Cepeda el 21, aunque está muy difícil, pero ojalá que, que la izquierda colombiana logre encontrar el camino para poder confirmar esa victoria. Sería muy duro para el conjunto de Latinoamérica eh, que, que gane la extrema derecha allí en Colombia. Y después la batalla más importante para todo nuestro continente, obviamente está centrada ahí en octubre, en Brasil, de que Lula, por todo lo que expresa Lula, ¿no? Y por todo lo que está detrás, que Lula pueda confirmar la victoria. O sea que, eh, para resumir, es cierto que el poder utiliza todas las herramientas que tiene a su alcance y que no duda en cada momento de cuál utilizar. En algunos momentos fueron el poder, lo que se llama el poder suave, no el poder blando, los golpes blandos también. En otro momento fueron las dictaduras militares y civiles, fascistas de las décadas anteriores, y hoy esa intervención directa, ¿no? Ya descarada del poder militar, del imperialismo yanqui, que ya no tiene ningún miramiento en que se le caiga la careta de que todo eso todo lo que hacían era por la democracia. Ya eso ya se ve que no le deja de importar o ya no lo ven como funcional, entonces ya no hablan más de que defienden la democracia, de que la cosa es por la libertad, sino que directamente es por sus intereses y las mentiras con las cuales buscan justificar son tan burdas que parece tan difícil de que se les pueda creer parte ¿no? de la careta que ponen y las mentiras para justificar ese intervencionismo directo. Estamos realmente en una época muy difícil, muy compleja, no decimos nada novedoso con esto, y todo tiene que ver, todos estamos de acuerdo, creo, en esa caída o en esa crisis muy dura del imperialismo, ese declive, esa pérdida de hegemonía que los hace muy peligrosos para los pueblos del mundo. Así que estamos de acuerdo, sí, en que hoy el poder te está recurriendo a la extrema derecha y a las intervenciones militares cuando le parece que es el camino que le resulta más favorable. Israel, Daniel falou que o Império faz uso de todos os meios disponíveis, né, e lança a mão à medida em que os ventos sopram numa direção ou noutra, né? Se a gente pensar na realidade brasileira, os ataques via taxação dos produtos brasileiros, né, inclusive com taxações que incidem sob a justificativa de que a produção de mercadorias se dá com trabalho forçado. Agora, o forte ataque em relação ao PIX, não é? Que é uma conquista brasileira, né? Movimentações financeiras que passam ao largo do financismo, não é?
que se encontra nas mãos dos Estados Unidos, em boa parte, né? Caracterização do Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, para além daquilo que vem sendo feito há muito tempo, né? Pela Cambridge Analytica, que é esse direcionamento singularizado, né, da propaganda eleitoral para os indivíduos. Falta um ato de força. Você imagina que seria possível um ato de força mais exaltado por parte dos Estados Unidos em relação ao Brasil, que possa interferir nesses 4 meses que nos separam das eleições? Mas antes disso, eu queria que tu fizesse uma análise geral sobre essa passagem de época dos golpes brandos para os golpes de força. Por favor, Jael. Obrigado, Marco. Eu acredito que tem 2 características importantes, dialogando com o Daniel e Pablo. A primeira delas é que nós estamos numa imbricação bastante especial, que o imperialismo ele sempre teve uma série de facetas, né? O Partido Democrata, o Partido Republicano, falando do imperialismo estadunidense, ora foi mais ofensivo, ora foi mais disfarçado, mas sempre com uma característica intervencionista e de tutela sobre os povos do mundo. Agora nós temos uma característica um pouco dramática, que é a imbricação entre uma posição ideológica de extrema-direita, com traços neofascistas, e uma maior ofensiva imperialista estadunidense para manter o seu domínio, até porque está num certo declínio da sua posição hegemônica. Isso é uma novidade, porque muitas vezes o imperialismo teve uma ação mais efetiva nos golpes, como você considerou nos anos 60, 70, porém a carapaça ideológica sempre foi mais mediada, né? Sempre até foi mais escondida. Se a gente for pensar, sempre foi muito mimetizado na ideia da democracia, na ideia da salvação contra o comunismo, na ideia da universalização ocidental. Agora não. Agora o imperialismo tem uma face Trump, o círculo vermelho que está ao redor dele a partir dos grandes bilionários, das big techs, tem um programa mais nítido, ideologizado e de extrema-direita. Antipovo, antidireitos, antinação. Então, essa imbricação entre o imperialismo e a extrema-direita é uma das características desse tempo histórico. Acho que isso é muito importante, porque hoje combater a extrema-direita é combater o imperialismo. É diferente de outros momentos onde os agentes da extrema-direita atuavam junto ao imperialismo, mas de forma muito mais disfarçada, muito mais invisibilizada. A gente falava da mão invisível do mercado, da mão invisível do imperialismo. Hoje está muito mais aberto e direto esse enfrentamento. Tanto é que as fotos que o Trump tira com o Flávio Bolsonaro já não são mais escondidas, não são aqueles golpes onde a CIA agia de forma subterrânea, e a denúncia que a esquerda fazia de que o imperialismo estava por detrás, ela era uma denúncia que uma parte da direita, uma parte dos setores capitalistas buscava esconder. Hoje não. Hoje a extrema-direita quer se associar. Nós temos bandeiras dos Estados Unidos e do Estado sionista de Israel nas manifestações de extrema-direita mundo afora. E o segundo elemento que eu queria destacar é que nós estamos num período de crise das democracias liberais. O Gramsci usa o conceito de crise orgânica, que a gente não pode observar a relação de força só pelos estados e pelos governos. Digo isso talvez pelo Chile, uma mirada de que o Cast está no poder, é um governo de extrema-direita. Óbvio que isso nos assusta, óbvio que isso nos gera preocupação, mas veja como a relação de forças e a popularidade do Cast diminuiu rápido. Agora, no Peru, 2 semanas atrás, davam por batido que a esquerda não teria nenhuma chance, de que seria uma eleição testemunhal, de que a Fujimori voltaria rapidamente ao governo. Nós temos uma crise orgânica que ninguém sabe quem vai ganhar. Vai ser uma diferença de 20 mil votos para um lado para o outro. Na Bolívia, quando teve a eleição do ano passado, muita gente disse que era o fim do ciclo da esquerda, que a crise do MAS, que foi efetiva, acabou gerando uma derrota histórica, que a extrema-direita e a direita iam poder abrir um novo ciclo. Nada mais falso, né? A gente está vendo uma rebelião popular que pode derivar tanto uma renúncia do governo quanto numa questão mais repressiva, mas o fato que a instabilidade é o que prima. E eu acho que aqui no Brasil também isso, ou seja, ninguém tem mais aquela
vitória eleitoral não garante uma hegemonia política. Eu acho que isso está muito posto. E ao contrário de outros momentos onde essa estabilidade era mais assentada, a violência política e as mudanças bruscas estão mais no horizonte agora do que estavam anteriormente. Eu acho que a esquerda também tem que se preparar para isso, porque a extrema-direita já está preparada, já está moldada nessa lógica de golpes, revoluções e contra-revoluções. Eu acho que é uma característica do imperialismo que está se voltando, ficou um pouco recalcada ou disfarçada à tona. E acho que aqui no Brasil a gente está vendo isso. Essa eleição não vai ser uma eleição normal. Há uma ofensiva do governo e do lulismo maior, que é positivo, né? As pesquisas de opinião indicam que o principal oponente do Lula, Flávio Bolsonaro, está mal parado. Depois, não sei se vocês acompanharam, os companheiros Daniel e Pablo, mas houve um escândalo de corrupção ligado a um dos bancos mais de rapina aqui, que é o Banco Master, que a família Bolsonaro recebeu cifras absurdas. Esse escândalo debilitou o Flávio Bolsonaro, colocou ele na defensiva. Junto a isso, a aprovação na Câmara da redução da jornada de trabalho também trouxe um fôlego para o movimento social e também polarizou eleitoralmente, porque justamente as direções, as lideranças do bolsonarismo foram as que tentaram impedir essa aprovação, e agora no Senado estão tentando que a lei seja homologada, né? Estão tentando desmantelar a lei, que foi uma importante vitória, né? Foi uma vitória histórica dos setores do trabalho no Brasil. Então, o cenário eleitoral na conjuntura imediata, ela é positiva, até porque o Flávio Bolsonaro, debilitado, fragilizado, foi pedir a bênção do Trump, teve um certo êxito relativo, porque o Trump, num primeiro momento, atendeu a demanda do Flávio, tirou uma foto, mostrou um certo apoio e colocou uma agenda que seria muito complicada, porque é a agenda da segurança pública, que junto ao escudo das Américas, dessa nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, a doutrina Monroe, ela é muito habilmente manipulada por um setor da burguesia para colocar a esquerda e os movimentos sociais na ofensiva. A gente está vendo o Equador, sempre foi nos últimos 4 ou 5 anos essa agenda principal do narcoterrorismo, das organizações terroristas. Então, o Trump colocou essa agenda como prioritária ao classificar o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, e são, do nosso ponto de vista, 2 grandes empresas capitalistas lumpens que atacam os trabalhadores, que controlam territórios, que trazem malefícios para a vida do povo. Porém, o Trump foi além. Eu acho que, ao ter uma visão muito particular de buscar não só apoiar o Flávio, mas também de disputar com o Pix, eu acho que o feitiço virou contra o feiticeiro nesse caso. Então, a interferência do Trump nesse momento gerou uma maior mobilização e indignação em prol da soberania, a partir da agenda política do Pix. Tem um texto do List Vieira, Marco, que eu achei interessante, que ele colocou Sim. O general Pix contra o Trump, ou seja... Não, esse texto está... O Lixo esteve aqui a semana passada e ele falava sobre exatamente isso, entendeu? E acho que isso é um ponto importante, porque as 2 bandeiras que eu vejo que vão mobilizar na eleição brasileira vai ser a bandeira da soberania. O Pix, ele é uma boa bandeira porque ele é algo aceito. O próprio Flávio Bolsonaro, de forma tardia, 24 horas depois, teve também que aderir ao discurso do Lula de que o Pix é do Brasil, tentando buscar para si a paternidade dessa iniciativa. E acho que o problema da soberania pode ganhar um certo enfoque de massas no Brasil, ainda que não tenhamos grandes manifestações. Isso vai ser muito importante, porque eu acho que a gente tem que ler os processos eleitorais da Colômbia, do Peru, do Brasil e também o dos Estados Unidos, que vai se dar em novembro, e vai ser muito importante, porque pode Trump sair debilitado, e vai ser muito importante uma derrota do Trump para as condicionantes no mundo. Acho que 2 elementos vão ser fundamentais para os próximos meses, que é a possibilidade de uma derrota no teatro de operações do Irã, e é possível, porque o Trump está empantanado no Irã, não é dado, porque ele tem uma maquinaria muito forte, né? A máquina belicista, e a derrota eleitoral nas eleições de midterms, de meio período, em novembro. Então, essas eleições todas, elas têm que ser consideradas como um elemento de superfície. Mas eu acho que o atual estágio da luta política, para usar um jargão um pouco mais clássico da luta de classes, ele vai além das eleições. Se nós te falássemos há 15 ou 20 anos atrás,
Ganhasse um governo de esquerda, de centro-esquerda, ou um governo de direita, ele teria 4 anos de governo, se prepararia nova contenda e um novo ciclo se abriria depois. Hoje eu não vejo isso. Eu vejo que nós temos menos possibilidade de ciclos duradouros de governos e mais uma luta encarniçada de disputa de hegemonia com muito mais intensidade, muito mais violência, muito mais profundidade, o que não é necessariamente bom ou ruim, mas é um dado da realidade. A gente não escolhe as armas pelas quais nós lutamos. Eu acho que é muito importante, não sei o que os companheiros pensam, a esquerda entender esse processo, que é profundo, que é dramático, mas é um processo que não vai acabar do dia para a noite, de enfrentamentos mais pesados, das disputas de hegemonia mesmo. Eu acho que a política ela está ganhando mais peso, não só a política eleitoral, a política no seu cenário mais cru. Eu acho que Pablo pode complementar isso que Israel acabou de dizer sobre a luta política que não se esgota no resultado eleitoral de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. O Pablo traz aqui algumas informações sobre como o derretimento da popularidade do presidente Castro, de extrema-direita, no intervalo de menos de 100 dias, né? E isso acontece à medida em que vai havendo uma potencialização das lutas sociais, das manifestações. Pablo, você poderia trazer essas informações para o nosso público, para a nossa audiência? Perfeitamente. Bom, primeiro falando, Israel falava agora há pouco sobre o neofascismo, né? No Chile é curioso isso, porque no Chile nós vivenciamos isso ipsilítere. Nós temos um presidente que é filho de um oficial SS nazista, que é o caso do Cast. E ele traz, como todo discurso da ultradireita, ele traz duas grandes bandeiras, que são bandeiras genéricas e totalmente abstratas. Ele fala de corrupção e segurança. Então, esse elemento esteve presente na campanha, além de um anticomunismo voraz constituído durante décadas, para enfrentar uma candidata comunista. Que, na verdade, esse discurso também não batia, porque ela era representante da maior aliança de partidos da história do Chile, 11 partidos. Então, não era a candidata do Partido Comunista, era uma candidata comunista numa coalizão ampla e democrática. Muito bem. Castro, para superar isso, que são os acertos do governo Boric, e não estou dizendo que não teve erros, só estou dizendo que, em relação aos acertos, estabeleceu uma régua muito alta, 400 promessas de campanha em programa, 400. O que, obviamente, estabelece uma relação do impossível. Eles estão colocando, olha, nós somos capazes de trazer o impossível, acreditem na gente. Já se passaram 3 meses, esteve a primeira conta pública. Quais são os resultados disso? Bom, segundo o Centro de Estudos Públicos, CEP, que é um dos mais importantes centros de pesquisa do Chile, hoje a aprovação do governo Castro é de 34%. A sua desaprovação é de 52%. E 67% dos chilenos têm pouca ou nenhuma confiança de que Castro cumprirá suas promessas de campanha. E por que eles não acreditam? Porque o próprio governo, ao prestar contas, que é uma tradição nos governos chilenos, né? Não só chilenos, mas no Chile tem essa tradição, eles afirmam isso. Por exemplo, eles criaram uma política xenófoba de criar um muro que nos separe da Bolívia e do Peru, no norte. E disse que mandariam todos os imigrantes ilegais do Chile, sejam venezuelanos, sejam dominicanos, panamenhos, haitianos, etc., fora do país em menos de um mês. Por outro lado, estabeleceu relações que são profundamente assustadoras. Quais são? Pegar o estudante que tem uma dívida, porque o Chile é um país privatizado. Então, a dívida é uma palavra que acompanha desde a saúde, a educação, o dia a dia do chileno. Quando se faz esse movimento, ele diz, muito bem, vamos cobrar isso
E se não pagar, nós vamos entrar na sua conta e nós vamos retirar compulsoriamente. O que, obviamente, foi gerando um descontentamento, uma chispa dentro da mobilização social, que não é incomum. O Chile é um país telúrico, né? Dos dois os maiores terremotos aconteceram no Chile, mas a política chilena é telúrica. Há pouco tempo tivemos o estadito social, que não foi controlado nem convocado pelos partidos. A mobilização social foi à rua porque está acumulado o quê? Uma represa chamada Constituição do Pinochet, feita em 1980. Ainda estamos presos a uma Constituição feita pelo tirano. Aí, quando nós vamos fazer a mudança da Constituição e conseguimos maioria, quando vamos aprovar, perdemos. A direita disse, então agora é nossa vez. E aí eles tentam fazer a sua Constituição dos moldes que eles pretendem, e aí são eles os derrotados. Portanto, o Chile é um país que está em disputa. E aí vou entrar realmente acompanhando o discurso do companheiro Israel, da luta e do território como espaço de disputa e cada vez mais forte. Porque como responde o governo Cássio à mobilização social, à mobilização sindical, à mobilização dos povos originários? No caso dos povos originários, através da rotulação de terroristas, com a militarização do Wallmapu, que é a terra dos povos ancestrais. Por outro lado, com os estudantes, como responde? Com a violência mais profunda, o que naturalmente, dialeticamente, vai se constituir o quê? Um espaço de confronto cada vez mais radicalizado. E temos 3 meses apenas de governo. Então, o processo hoje não permite estabelecer relações de isenções. Não é o espaço para você dizer, olha, vamos ver o que vai dar. É o momento do já, é o momento dos confrontos, é o momento hoje, por exemplo, da disputa cotidiana, o aumento dos combustíveis, que ele disse que não aconteceria, aconteceu. Aqui temos, eu estava vendo uma lista, a segurança pública, que ele colocava como grande ponto, caiu numa realidade. Ele não tem maioria no Congresso. Portanto, ele prometeu aquilo que ele sabia que não cumpriria. Então, temos aqui uma situação consideradamente complexa. Outra coisa, já temos 2 ministros que já renunciaram em menos de 2 meses, o que mostra que o projeto tático do governo chileno não existe. É pura propaganda, ao ponto de escolher uma figura da televisão, do show business, para ser a sua porta-voz, para confrontar uma militante comunista que é a mais bem cotada, que era a Camila Vallejos, e que saiu como a mais alta índice de apoio do governo anterior. Quando a gente olha isso, essas comparações, mas não dá para trazer o show business e tentar fazê-lo isso na realpolitik. Não dá para acreditar que as pessoas que necessitam pagar menos, resolver suas dívidas, cuidar principalmente da sua aposentadoria, achem natural ser atacados direta e frontalmente, enquanto hoje a campanha da esquerda é vamos abrir os segredos bancários. E a direita hoje se colocou nas cordas. Mais um momento para dizer que não existe possibilidades de um diálogo no sentido de construção de um projeto de paz, porque o governo partiu para a violência. Uma violência xenófoba, uma violência sexista, uma violência moralista, uma violência econômica, uma violência cultural. Então, como acreditar que a população chilena ia responder isso calada? Minha surpresa foi que, a princípio, eu imaginei que a Argentina, com toda a sua tradição montonera, com a tradição peronista, iria às ruas e, em pouco tempo, estaria colocando o Milei nas cordas. Mas isso aconteceu no Chile. E está acontecendo. E estão, nesse momento, tentando fazer contenção de danos, mas, efetivamente, cada vez mais a política de militarização do campo no Chile mostra qual é o caminho que eles querem tomar. E, certamente, isso não termina com flores. Daniel,
O Uruguai parece um país muito peculiar, parece não, é um país muito peculiar à medida em que, enquanto existe cada vez mais essa tendência de desaparecimento de uma direita moderada, liberal democrática, em todas as partes do mundo, na verdade, mas na América Latina também, nós assistimos um ato, vou usar pela segunda vez a palavra, o ato civilizado da posse do presidente Yamandu Orsi, recebendo a faixa do ex-presidente, né? O que não é muito comum nessas passagens de faixa, como, por exemplo, a de ocorrida no Brasil em 2023, quando Jair Bolsonaro se recusou a passar a faixa ao presidente Lula. O que explica essa peculiaridade? Onde se encontra a extrema-direita? São setores minoritários da política uruguaia? Ou estão prestes a também fazer um crescimento no momento certo? Por favor, Daniel. Sí, es cierto eso, las peculiaridades. Nosotros crecimos con esa forma de ver el mundo o de hacernos ver, muchas veces de hacernos creer de parte de las clases dominantes, que Uruguay era muy peculiar, que tenía sus particularidades que lo hacían distinto, ¿no? O sea, por mucho tiempo nos hicieron creer que éramos una especie de Suiza de América, pero que después eh, la historia nos mostró crudamente que en realidad compartimos todas las vicisitudes de los pueblos hermanos de Latinoamérica, más allá de algunas particularidades, obviamente, como pueblo, que tienen que ver, nos parece, con la historia, eh, en un momento, aún en lo que hoy llamamos partidos tradicionales, los partidos de derecha, tenían sectores a la interna con una visión más progresista, más en contacto con el campo popular, que eso hoy ha desaparecido. Hoy en la derecha uruguaya queda solamente lo más crudo de esos dos partidos, ¿no? El Partido Colorado, que fue ballista, pero que hoy no le queda nada de ese ballismo de principio del siglo XX, que supo transitar en el Uruguay políticas sociales con mucho contenido y en defensa de y creación de empresas públicas y políticas sociales muy importantes, que de alguna manera fue que nos mostró ese Uruguay de capas medias muy amplias, de una clase trabajadora que supo siempre aglutinarse para luchar por sus derechos, y que nosotros tenemos desde el Partido Comunista en la historia muy fuerte, muy pegada, una generación de comunistas encabezada por Ronnie Arismendi, que supo trazar los caminos para Uruguay que debería transitar el campo popular para su liberación. Y fundamentalmente esa concepción de que en Uruguay había que tener con las herramientas que nos dan la concepción que tenemos del mundo, aplicarla a nuestro propio país, estudiar concienzudamente la realidad del país, la base material para trazar los lineamientos. Y que las herramientas fundamentales para lograr ese proceso de cambio profundo pasaba por generar la unidad de la izquierda política y de la clase trabajadora. De ahí entonces que desde hace mucho tiempo atrás, ese trabajo consciente de generar la unidad de toda la izquierda, que hoy es el Frente Amplio, con sus particularidades, con su concepción de que no solo es coalición de partidos políticos, sino que es coalición y movimiento, que se expresa en lo que nosotros llamamos los comités de base, donde allí todos los frente amplistas, independientemente de su sector, se encuentran como frente amplistas, y que a su vez tienen expresión en la conducción de ese Frente Amplio, donde todos los organismos de dirección del Frente Amplio, la mitad responde a los partidos políticos de izquierda y la otra mitad responde a las bases.
Y eso se repite en todas las direcciones a nivel nacional y locales. Y por otro lado, también la persistencia de la unidad de la clase trabajadora en una central única. Eso, este año se va a cumplir los 60 años de ese logro, lo que fue en un principio la CNT, que la dictadura en la década de 70 obviamente la persiguió y la prohibió, pero que logró resurgir durante la misma dictadura con otro nombre, que fue el PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, y que a poco de surgir se quedó claro que era continuidad de ese mismo movimiento unitario de trabajadores que era la CNT. Por eso hoy es PIT-CNT. Eso sigue teniendo una importancia fundamental. Por ejemplo, ayer, no, perdón, el miércoles hubo un paro parcial del PIT-CNT que no es contra el gobierno, sino que es para apoyar que los procesos de cambio se hagan cada vez más visibles y que se fundamenten cada vez más y que se lleven a cabo. Y a su vez, el Frente Amplio que vuelve al gobierno, hay que recordar que fueron 3 periodos de gobierno frente amplistas que produjeron cambios muy importantes para el campo popular, pero tuvimos un periodo de gobierno de derecha que profundizó la pobreza, la desigualdad y el enriquecimiento cada vez más de lo que acá llaman los mayagoros, o sea, ese 1% más poderoso. Entonces, hoy estamos transitando un nuevo gobierno de izquierda con bastantes dificultades por cómo arremete la derecha, pero que también es cierto que acá no se ve aún esa expresión de ultraderecha que lo vemos en otros países, como nuestros hermanos argentinos, a través de lo que expresa Milei y todo su entorno, como en Brasil el bolsonarismo, sino que es más tibio o en realidad no le permite el contexto social en Uruguay tener esa visibilidad. Probablemente muchos de la derecha uruguaya piensen igual que los Milei, que los Bolsonaro. Algunos aparecen, algunos se desmarcan de esa generalidad y tienen expresiones fuera de tono o que se identifica con esas expresiones de ultraderecha, pero siempre son casos aislados. En general, no pueden expresarlo. Obviamente creemos que muchos se deben de estar mordiendo por hacerlo así, porque el contexto y la historia del campo social, o sea, la izquierda social y política en Uruguay, toda la historia de lucha continua por los derechos y con esa visión de concesión progresista y de combate a la desigualdad, no les permite tener una expresión directa porque no tendrían el rechazo del conjunto del pueblo. Por eso es que se da de esta manera. Pero obviamente somos conscientes que no somos una isla, un pequeño país, o sea que en el marco de este contexto latinoamericano tan complicado, de alguna manera no, va a ir llegando o va a ir teniendo distintas expresiones. Pero nosotros apostamos a que el gobierno frente amplista cumpla con su programa, que lo pueda hacer. Para eso pensamos que no hay que dejarlo solo, sino que es en el marco de las masas movilizadas. Aún en un gobierno de izquierda, para nosotros las masas tienen que estar movilizadas e impulsar, defender por un lado los cambios e impulsar más cambios profundos, pero siempre en disputa. En realidad en Uruguay siempre es un gobierno en disputa, como lo es en todo nuestro continente hoy, ¿no? Es un continente que está en disputa. Por un lado tenemos estos avances de la ultraderecha, pero también tenemos gobiernos de izquierda que hacen un esfuerzo enorme por ir avanzando en políticas favorables al campo popular, y aún en los países donde está la derecha instalada hay disputa, hay ejemplos muy claros, lo hablaba Pablo, ¿no? De lo que en Chile, lo vimos en Argentina, las grandes movilizaciones por las universidades públicas, lo vimos cuando los 50 años del golpe de Estado en Argentina, inmensas movilizaciones, lo estamos viendo ahora en Bolivia. Sim. Daniel, eu queria pegar exatamente
esse teu apelo e uma constatação da mobilização das massas que deve ser permanente, né, no campo democrático popular, no campo das esquerdas. Eu queria, Israel, não é esse o momento apropriado para o governo Lula incitar mobilizações de massa que teriam um caráter não apenas em defesa da soberania nacional, se vocês quiserem, anti-imperialistas, como que tocam diretamente no dia a dia, no cotidiano das pessoas, que é a defesa do PIX. Quer dizer, o governo Trump não deu de mão beijada para o governo Lula, para as forças de esquerda, né, um lema de uma mobilização de massas que poderia acompanhar esse período eleitoral? Acho, Marco, que a gente teria que uma saída possível, não sei o que os camaradas pensam disso, é não só termos acho que teria que deslocar o eixo da política da ida ao centro, aqui no Brasil nós temos o centrão, para fazer uma outra divisória política, de cima e de baixo, porque quando nós temos pautas de maioria social, nós conseguimos construir que as nossas demandas vão além das marcações e das fronteiras partidárias, dos blocos parlamentares. A redução da jornada de trabalho foi um exemplo disso. Se nós pensássemos alguns anos com qualquer estrategista eleitoral, político dos partidos, ou um analista, diria, não, essa pauta é maximalista, nós não temos relação de força para isso. Como isso irrompeu de forma até espontânea, nas redes, nas ruas, o próprio Congresso, que aqui a gente tem uma consigna de que o Congresso é inimigo do povo, teve que votar por mais de 400 votos, com partidos de direita, com partidos do centro, com partidos do centrão, a favor da proposta do governo da redução da jornada de trabalho. Aliás, o governo fez uma excelente campanha de propaganda, colocando que o tempo livre dos trabalhadores desse dia de descanso é usado para estudar, para se qualificar, para namorar, para ficar com a família. E eu acho que isso é um bom exemplo para a gente pensar no PIX, para poder fazer um discurso onde a gente ataque o capital financeiro, as grandes corporações, como os cartões de crédito, que tiram uma porcentagem das transações financeiras de forma muito mais simples, muito mais didática. Porque hoje, não sei como é que está no Uruguai e no Chile, mas um dos grandes problemas do povo e da classe trabalhadora é o endividamento. Então, o uso dos recursos de operações financeiras, dos bancos, ele é comum a toda a população. Se nós conseguimos fazer uma grande campanha em defesa do PIX, levando e elevando o nível da consciência, nós podemos colocar o Trump na defensiva. Então, eu acho que a saída é mobilizar agendas políticas e sociais que tenham, digamos, um vuelco, para usar espanhol, mas que tenham um elan de maioria social, porque só assim nós vamos conseguir emparedar os nossos opositores, os nossos inimigos. Então, Marco, para finalizar aqui um pouco, se nós fizermos uma campanha a frio na contabilidade dos partidos tradicionais, com as oligarquias locais, fazendo concessões programáticas, eu acho que é um caminho de derrota, porque, do ponto de vista econômico, a direita tem mais força, tem as mídias, tem as redes sociais, tem as big techs, tem o imperialismo. Mas se nós fizermos uma campanha quente, tocando nas pautas da população, e o próprio Lula fez um discurso a respeito disso em Barcelona, fazendo a crítica de que muitas vezes o social-liberalismo ou os governos progressistas usaram expedientes neoliberais de gestão, eu acho que nós podemos ter um ponto de inflexão importante, porque cada vez mais a política vai ser mobilizada. E nós, de esquerda, e é bom que tenham dois companheiros do Partido Comunista, que sempre foram partidos muito militantes, muito aguerridos, a esquerda e a centro-esquerda perdeu um pouco essa capacidade. Hoje é a extrema-direita que mobiliza, hoje é a extrema-direita que chama as pessoas para a rua, hoje é a extrema-direita que disponibiliza afetos, emotividade, combatividade. Nós temos que voltar um pouco a essa era, digamos, da mobilização, onde a rebeldia era de esquerda, onde a capacidade orgânica de mobilização era, digamos, disruptiva. E eu acho que é assim que a gente tem que disputar as eleições e também governar. A votação da 6x1, para mim, foi um paradigma que tem que ser muito bem desenvolvido. E digo mais, no Uruguai eu tive alguns, antes da eleição, e acho que um dos elementos-chave
mesmo que não tenha ganho, foi a mobilização que a PIT-CNT fez em relação ao referendo da Seguridade Social. E acho que é esse o caminho. Nós não podemos ter campanhas mornas, a frio, e sim mobilizar a população, porque não basta ganhar eleições, não basta ter representação parlamentar, não basta ganhar governos. Nós temos que construir a mobilização na sociedade para tocar fundo nas camadas mais amplas do povo que hoje votam na direita, votam na extrema-direita. Trabalhadores, pessoas do mundo informal, camponeses. Eu acho que nós temos que recompor a nossa base social. Isso é um dos grandes desafios. E essa oportunidade que você falou do Pix é decisiva. A Associação Brasileira de Mídia Digital lançou uma campanha nacional em defesa do Pix, e exatamente mostrando que ela é um patrimônio brasileiro. Eu acrescentaria, é um patrimônio brasileiro, é um patrimônio público. Né? A ideia é de que uma iniciativa partida do poder público ela rompe com aquela ideia de que aquilo que provém do serviço público, do Estado, é negativo. Né? Então, o Pix é uma grande experiência positiva, né? E de defesa da economia nacional, e que tocou vários setores da população. Então, eu vou disponibilizar aqui um link, vamos lá, esse, que é o link da campanha. O Pix é um patrimônio do Brasil gratuito e acessível para milhões de pessoas. Participe dessa campanha em defesa do Pix. Assine o manifesto e compartilhe. Então, quem nos acompanha, o TV 247 está apoiando essa campanha, que eu acho fundamental, e essas campanhas deveriam transbordar para as ruas. É um grande mote e as pessoas sentem na pele o que é o dia a dia de fazer qualquer tipo de movimentação financeira, desde pagar nas esquinas do Recife, na verdade, nas esquinas de todas as cidades, você hoje compra um mate, um saco de biscoito, um mamão, fazendo uso do Pix. Né? Bom, a gente está chegando ao fim desse Trilhas da Democracia. Gostaria de agradecer mais uma vez o camarada Pablo, do Partido Comunista do Chile, camarada Daniel, do Partido Comunista do Uruguai, o companheiro Israel Dutra, da Executiva Nacional do PSOL. O Trilhas da Democracia de hoje fica por aqui. Nós teremos outras várias rodadas de análise da conjuntura política latino-americana. Certamente vocês, da nossa audiência, verão mais vezes Pablo, Daniel e Israel aqui. E voltamos no próximo final de semana, sempre aos sábados, às 17 horas, e aos domingos, às 15 horas. Grande abraço, boa continuidade de domingo para todos.